Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento bíblico e científico, ele sabe que a Terra é arredondada e achatada nos polos. Por exemplo, em Isaías 40, 22, o profeta Isaías diz que Deus está assentado sobre a redondeza da Terra. A Bíblia não tem o propósito de falar, né, de uma terra plana. Não é o propósito de Deus. A Bíblia não é um livro científico. A ciência com a qual a Bíblia se preocupa é a ciência da salvação. A Bíblia contém, sim, antecipações científicas importantíssimas. Ela até fala, como eu mencionei em Isaías 40, 22, da redondeza da terra, sendo que naquela época não se acreditava nisso, né? Até na Idade Média era uma heresia dizer que a Terra era arredondada e achatada nos polos, porém a Bíblia já se expressava assim, de forma parecida antes. O mundo... A farsa do evolucionismo. Tenho algumas perguntas para os evolucionistas. Onde estão todos os homens macacos? Ou meio peixe, meio sapo? E como fica um órgão que um animal está desenvolvendo que é vastamente diferente, como um olho ou os pulmões? A evolução parou? Por que não há nenhuma evidência que está acontecendo isso na Terra agora? Por que ninguém observou isso? Observação é um dos pilares da ciência. Claro, você poderia mostrar exemplos de adaptação dentro das espécies, mas essa espécie nunca se transformou em uma nova espécie com DNA totalmente novo, não é mesmo? Há fósseis de peixes em processo de digestão de outros peixes. Isso aconteceu rapidamente ou durante um período de tempo? O que acontece normalmente com peixes mortos no mar? De onde vêm os fósseis? Qual veio primeiro? O olho, o nervo óptico ou o cérebro? Quanto tempo uma criatura teve que esperar com um par de pulmões, mas sem coração, para bombear sangue ou ter receptores auditivos, mas sem ouvido para ouvir? Maçons, pensando que o darwinismo poderia servir seus propósitos, desempenharam um grande papel em sua disseminação entre as massas. Assim que a teoria de Darwin foi publicada, um grupo de voluntários propagandistas se juntaram em torno dele. O mais famoso sendo Thomas Huxley, que foi chamado de Bulldog de Darwin. Huxley, com sua defesa ardente do darwinismo, foi um dos fatores principais pela rápida aceitação. Trouxe a atenção do mundo para a teoria da evolução no debate no Museu da Universidade de Oxford em 30 de junho de 1860, com o bispo Samuel Wilberforce. A grande dedicação de Huxley em espalhar a ideia da evolução, juntamente com suas conexões com o estabelecimento, é trazida ainda mais à luz de acordo com o seguinte fato. Huxley era um membro da Royal Society, uma das mais prestigiadas instituições científicas da Inglaterra. E como quase todos os outros membros desta instituição, era um maçom sênior. Outros membros da Royal Society deram apoio significativo a Darwin. Em suma, Darwin não estava agindo sozinho. A partir do momento em que sua teoria foi proposta, ele recebeu o apoio que veio das classes e grupos sociais, cujo núcleo era composto de maçons, Harun e Yahya. Pedras viram pessoas por causa de condições climáticas ao longo do tempo? Não, mas é isso que o evangelho do Big Bang e evolução pregam. Se eu deixar meu computador ligado com o Microsoft Word instalado, as condições ideais, ele irá escrever uma obra literária perfeita sozinho, eventualmente? Sem Deus, nada existe e nada se autocria do nada por mero acaso.
evolução, como o globo, é uma teoria patética sem coerência lógica. Um gorila precisa tomar suplementos para ficar musculoso? Não. Um gorila precisa tomar vacinas para não morrer logo depois de nascer? Não. Um gorila precisa de roupas para se proteger dos elementos? Não. Um gorila precisa protetor solar para não adquirir câncer de pele? Não. Qual é a falta de lógica ou lógica por detrás de uma natureza que cria o mestre da cadeia alimentar que não sobrevive na própria natureza que lhe deu origem sem os artifícios da vida moderna? Baseado na falácia da evolução, deveríamos ser super macacos, com todos os dotes dos ancestrais, junto com a inteligência, e não seres humanos fracotes, incapazes de subir num coqueiro por conta própria. Inteligência não substitui força bruta. Pergunte para qualquer golfinho. Ah, sim, a natureza adivinhou que seríamos capazes de criar uma vacina contra doenças depois que retirou toda a nossa proteção natural durante o processo evolutivo. O número de variedades intermediárias que outrora existiu na Terra deve ser verdadeiramente enorme. Por que então não existe em todas as formações geológicas e todos os estratos tais elos intermediários? A geologia certamente não revela nenhuma cadeia orgânica finamente graduada de tal. E isso talvez é a objeção mais óbvia e mais grave que pode ser feita contra a minha teoria. Charles Darwin, Origem das Espécies, capítulo 9. Nada criou tudo. A teoria do Big Bang dita que ela não foi sujeita às leis de ação e reação de Isaac Newton. O Big Bang refuta Newton. A teoria do Big Bang dita que o nada explodiu do nada. Nenhuma ação que gerou essa reação e criou toda a matéria em existência. As poeirinhas foram gravitando através de outras poeirinhas e formaram planetas. Algumas esfriaram porque estavam quentes no vácuo frio por algum motivo, enquanto umas poeirinhas formaram estrelas gigantes, super quentes, e outras poeirinhas formaram planetas de gases e outros de rochas. Porém, todos eram poeirinhas que por algum motivo se transformaram em estados de matéria diferentes. Mas não era nada. Era um nada especial, que não era bem um nada. Era um nada com coisas que ninguém pode provar, e essas coisas hipotéticas explodiram do nada. Refutação globalista. Ou seja, um nada explodiu e, no caso da Terra, fez poeirinhas gravitar e formar sólidos que, através de circunstâncias astronômicas, acabaram criando inteligência. E aqui estamos nós. Resumindo, a teoria do Big Bang afirma que viemos de poeira, que foi resultado de algo que ninguém sabe. Baseado nessa suposição, podemos chegar na conclusão de que, dado tempo suficiente, uma pedra cria DNA, se torna um vegetal, animal, gás, líquido e ser humano racional. E é impossível usar o método científico para provar isso. O Large Hadron Collider está tentando simular as condições do Big Bang. Porém, o Large Hadron Collider foi projetado por algum ser inteligente. Ele não surgiu do nada. Ou seja, o Large Hadron Collider, que tenta provar o Big Bang, refuta ele mesmo.
Quando vocês pararem para pensar no que acreditam realmente por um segundo, a Terra plana até que não parece tão fora de cogitação. É impossível perfeição surgir do acaso. Como usar a lógica para deduzir que tudo tem um começo proveniente de um Criador? Você nasceu, seus pais te criaram, os pais deles os criaram até o ponto inicial. Tudo tem um Criador. Nada é do acaso. O acaso é incapaz de gerar ordem e harmonia. E depois ensinam que somos acidentes do acaso, porque ninguém chega nessa conclusão por conta própria. Saberemos que nosso programa de desinformação estará completo quando tudo que o público americano acreditar for falso. William Casey, diretor da CIA, 1981-1987. Porque a sabedoria deste mundo não é mais do que loucura perante Deus. Como está escrito, Deus usa a própria habilidade intelectual da criatura para a levar a reconhecer a sua própria fraqueza. 1 Coríntios 3:19. Um pequeno detalhe que a teoria da evolução e Big Bang esquece de mencionar que antes do típico ancestral comum, o primata, ele evoluiu de outro ser menos evoluído. E se voltar a escala de evolução para trás o suficiente, até o começo desta palhaçada, chegamos à conclusão que viemos de minerais, ou seja, pedras. Sim, amigos, evolução diz que viemos de pedras. Na fantasia da evolução e do Big Bang, pedras podem se tornar pessoas, animais, plantas, gases, líquidos e todo o resto de todas as matérias em existência. Basta ter as condições para isso. Lamentavelmente, nenhum cientista conseguiu reproduzir esse feito milagroso de inserir código genético numa pedra. Deus pode criar o homem do pó da terra conforme as Escrituras dizem. Que dificuldade teria após criar todo o resto que existe? Criar os anjos, sol, lua e a terra é tranquilo, mas homem do pó, difícil demais. Agora, um mineral criar consciência do nada, por acaso e pura sorte? Esse é o milagre de verdade. Ciência, uma pedra mais tempo igual tudo que existe. Um pouco de perspectiva sobre a fantasia que a ciência quer que acreditemos. Ninguém sabe ao certo quantas espécies de animais existem na Terra. Na verdade, cerca de 10.000 espécies de animais são descobertas a cada ano, com mais de 1,5 milhão de espécies já descritas. As projeções para o número total de espécies na Terra está na faixa de 2 a 50 milhões. E depois, cientistas dizem que surgiram todos os elementos em existência, animais e plantas que se desenvolveram em formas perfeitas com meios de reprodução infalíveis simplesmente por acaso, a partir de poeira espacial que ninguém sabe a origem. Sim, a ciência afirma que trilhões de combinações de DNA perfeito pode surgir a partir de uma pedra se ela tiver tempo o suficiente para isso. Vamos lá, ciência. Com todos os dados recolhidos sobre nossos ancestrais, me conte como seremos todos X-Men daqui 2 bilhões de anos sem nenhuma prova com toda a teoria evolucionista. É impossível melhorar algo que já foi criado na imagem do próprio Criador. Então, o Senhor Deus formou o corpo do homem com o pó da terra e insuflou nele um sopro de vida. E o homem tornou-se um ser vivo.
Gênesis 2:7. A verdade sobre a terra é